sou a professora Lail e trabalho na coordenadoria de projetos. Hoje nós vamos conversar sobre o programa Guarda Municipal Mirim, programa que acontece em algumas escolas da rede municipal de ensino. Este programa acontece desde o ano de 2004 e para conversar um pouco mais sobre esse programa está aqui conosco o supervisor da Guarda Municipal, Marcelo Bosa. Boa tarde. Tudo bem, Lail? Tudo bem a todos? Já fui apresentado, o supervisor Marcelo Bosa, da Guarda Municipal, atual coordenador do programa Guarda Municipal Mirim. E da onde que veio esse programa? Bom, esse programa ele é da Guarda Municipal, mas em parceria com a Secretaria Municipal da Educação. Quem coordena esse programa, que nós vamos explicar para vocês, é o nosso Centro de Formação da Guarda Municipal. É a nossa academia, onde nós formamos os guardas municipais para trabalharem no dia a dia. Hoje eu vou explicar para vocês uma das nossas ações, que é o programa Guarda Mirim. Mas o que é o programa da Guarda Mirim? Bom, para falar sobre a Guarda Mirim, eu vou explicar um pouquinho da história desse programa. Lá em 2004, nós tínhamos uma escola, a Escola Dona Tila Carum dos Anjos, que nos solicitou, pediu para a Guarda Municipal apoio para a gente fazer um trabalho junto com as suas crianças, porque estava dando muita confusão, muita violência no entorno da escola. As crianças saíam da escola e no seu entorno tinha muito problema com violência. E eles queriam fazer alguma coisa que preparasse essas crianças para enfrentar esses problemas sem correr risco. Nós então pensamos, conversamos, trabalhamos com um monte de coisa e tivemos a ideia de criar o programa Guarda Municipal Mirim. Tá? Então tudo aconteceu com muita força de vontade, muita união, a gente começou a se reunir com a comunidade, com a direção da escola e pensar o que nós poderíamos fazer. Então tivemos essa ideia. Só que no começo nós precisávamos pensar como é que nós vamos trabalhar com as crianças, como é que nós vamos, o que a gente vai ensinar para essas crianças. Então nós precisávamos de um voluntário. Convidamos então um guarda municipal, que inclusive se vocês olharem na tela é esse guarda que está aparecendo ali, que é o Reginaldo Santos, foi o nosso primeiro voluntário. E ele disse, eu aceito esse desafio, vamos trabalhar com essas crianças. Mas no começo foi tudo muito difícil. Nós não tínhamos material, nós não tínhamos recursos, nós não tínhamos uniformes. A única coisa que tinha era a força de vontade para que esse guarda pudesse trabalhar junto com essas crianças. E tudo foi acontecendo dessa maneira. Então pensamos o seguinte, vamos fazer um encontro por semana. Escolhemos um dia, reuníamos as crianças no contraturno escolar e fazíamos essa atividade. Mas não era para fazer para toda a escola, não tinha condições de fazer para toda a escola. Então resolvemos fazer apenas para uma turma, um grupo menor. E começamos a fazer as atividades com 2 horas de duração. Então a criança que estudava de manhã ia no período da tarde e fazia a sua atividade. Quem estudava à tarde vinha no período da manhã e fazia as suas atividades. E as atividades que nós fazíamos eram sempre voltadas com base na questão de segurança. Depois desse começo, que pelo jeito foi um começo difícil para o programa Guarda Municipal Mirim, qual é o objetivo do programa Guarda Municipal Mirim, a GMM, como a gente chama carinhosamente? Claro. A GMM, então, ela tem como objetivo proporcionar atividades pedagógicas e lúdicas para as crianças, capazes de minimizar e melhorar a autoestima das crianças, a disciplina, a cultura da paz, a participação da família, a prática do civismo e da cidadania e também trabalhar valores éticos e morais, explicando cada um o que nós podemos entender. Autoestima. Aquelas crianças que estavam lá naquela época, elas estavam se sentindo ameaçadas pela violência que estava acontecendo fora da escola. Então elas precisavam aprender um pouquinho mais da disciplina, de como se cuidar, como agir, como andar. E também valorizar essa cultura da paz, sempre valorizar essa questão da paz para o nosso dia a dia. Então tudo isso aqui já foi pensado em como fazer,
mas nós precisávamos da ajuda dos familiares. Então nós convidávamos os pais para serem voluntários conosco e eles trabalhavam também junto com o guarda nessas atividades. E aí o que mais chamava a atenção é que nós começamos a trabalhar muito a questão da prática do civismo e de cidadania, ensinando coisas básicas como respeitar a bandeira, manter o nosso ambiente limpo, trabalhar valores éticos, morais, sociais, e isso que trouxe o grande ganho para o nosso programa. E além de tudo isso, supervisor Marcelo Bosa, o que mais é trabalhado na GMM? A principal assunto, a principal coisa que trabalhamos na Guarda Mirim com todas as crianças é o conceito de honra. A honra é o nosso princípio mais importante e que nós trazemos para as crianças para elas aplicarem no dia a dia. Honra, nossa, que palavra bonita! E você aí de casa, sabe o que significa honra? De acordo com o dicionário, honra é o princípio de conduta de quem é virtuoso, corajoso, honesto, cujas qualidades são consideradas virtuosas. Respeito por pessoas que merecem destaque, homenagem. O professor é digno de todas as honras. Correto isso, supervisor? Exatamente. Então, essa era a principal ferramenta que usávamos para as nossas crianças. Mostrar para eles o quanto você deve ser honrado na sua sociedade e quanto você deve honrar as pessoas que estão à sua volta, em especial o professor que está ali dedicando o seu tempo, o seu trabalho para te ajudar, para te ensinar. Então, essas ações, elas eram feitas de várias maneiras. Usávamos diversas técnicas para passar isso, desde uma instrução simples, uma aula, um teatro de fantoches, ou às vezes até uma contação de história, por exemplo. Então agora nós vamos ouvir com a Guarda Municipal Fernanda uma contação de história para esclarecer melhor essa questão. Olá, eu sou o Guarda Municipal Baladelli e atualmente eu faço parte do Teatro de Fantoches da Guarda Municipal de Curitiba. Primeiramente, quero informá-los que todas as pessoas que estão nesse estúdio cumpriram os protocolos sanitários de prevenção ao Covid e por isso estamos sem máscara e com o distanciamento recomendado. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do projeto Contação de Histórias da GM. Hoje iremos falar sobre um assunto muito importante. Presta atenção na história, que depois falaremos sobre esse tema, muito presente em nossas vidas. Olá, sou a GM Fernanda, também faço parte da equipe do Teatro de Fantoches da Guarda Municipal e atualmente do projeto Contação de Histórias da GM. E hoje estamos aqui para contar uma linda história para vocês. Mas antes de contar a história, quero apresentar dois elementos essenciais para alguns contadores de história. Primeiro, o meu chapéu. E, se vocês observarem, o meu chapéu, ele tem 3 pontas. E essas 3 pontinhas aqui têm um significado muito especial. Vou explicar para vocês. Sempre quando vamos tomar uma atitude, precisamos pensar, sentir e agir antes de tomar as decisões, porque desta forma podemos refletir antes das nossas ações. Então, para contar minha história, eu vou precisar colocar o meu chapéu de contadora de histórias. E quero apresentar também o segundo elemento. O segundo elemento, ele se chama PIN. Ele é um instrumento musical que chama as histórias. Mas antes de tocar o PIN, eu quero só contar uma coisinha para vocês. Eu tenho um baú mágico, todo bordado com fios de ouro e brilhante. E lá guardo as melhores histórias que eu conheço. Só que quem é responsável por esse baú é uma fada. Mas essa fada, ela é muito sonolenta. E ela está sempre dormindo em cima desse baú. Então, eu vou tocar o PIN 3 vezes. A primeira,
a fada vai se remexer. O segundo, a fada vai abrir os olhos. E em terceiro, ela vai abrir o baú e a história vai vir aqui, bem no meu ouvido. Vamos lá? Aconteceu há muito tempo atrás, no hemisfério norte. O rei estava de cama muito doente, morrendo lentamente. Porém, mais forte que a doença que lhe consumia era o profundo desânimo que lhe afetava a alma. O rei havia desistido de viver. Sua filha vinha vê-lo todos os dias e tentava animá-lo, relembrando dos bons momentos da vida. Mas em vão. Ele não reagia. O rei havia desistido de viver. Passava os dias inteiros na cama. Olhava para a janela à sua frente e observando uma grande árvore que ia lentamente perdendo suas folhas, porque o outono havia chegado. Em uma manhã, quando a filha tentava animá-lo, o rei lhe disse: "Sabe, filha, quando aquela árvore perder a última de suas folhas, terá chegado a minha hora de morrer." "Que é isso, pai? Que tolice! Por que amarrar o seu destino ao destino de uma árvore?" Mas o rei não a ouviu. Tão absorvido estava em sua própria melancolia. A filha então compreendeu que existem momentos na vida em que as palavras ficam muito pobres e não dão mais conta de acender uma luzinha no coração das pessoas. Ela resolveu agir. Assim que o pai adormeceu, a moça entrou no quarto com um pincel e um potinho de tinta verde. Subiu em um banquinho e pintou bem no vidro da janela, lá no rumo da árvore que seu pai olhava, uma linda folhinha verde. À medida que o outono ia avançando e o inverno tomava o seu lugar, as folhas da árvore desprenderam-se todas e saíram dançando ao vento. O rei observava cuidadosamente todos os seus movimentos. Observava especialmente uma certa folhinha verde, muito teimosa e persistente, que não se movia do lugar e ficava sempre agarrada à árvore, não importa o quão forte fosse o vento ou o quão inclemente fosse a chuva. Até que a neve chegou e cobriu a árvore com um lindo manto branco. Mas lá da sua cama, o rei havia atado o fio de sua vida àquela folhinha verde e continuava olhando-a fixamente. E foi assim, agarrando-se à folhinha verde, que o rei atravessou o inverno de sua doença e o inverno de sua alma. Então, quando a primavera chegou e muitas novas folhinhas cobriram a árvore, e aquela pequena folha verde ficou perdida entre tantas outras, o rei encontrou o seu ânimo, sua vontade de viver e ficou em pé e voltou à vida. Mais tarde, enquanto limpava a folhinha pintada na janela, a filha pensou: espero que algum dia, se o desânimo tomar conta do meu ser, alguém possa me oferecer uma folhinha verde, para que eu possa receber, através dela, a seiva da vida. Pirilim, pim, 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 essa história chegou ao fim. Olá, Geme Fernanda. Que bom tê-la conosco e mais uma história. Saudações a todos, a você, Baladelli. E é um prazer imenso estar aqui novamente para poder contar mais uma história para vocês e podermos conversar sobre o que ela nos trouxe. Vamos lá? Vamos sim, Fernanda.
percebi que na história apareceram alguns elementos que se destacaram. Você poderia falar um pouquinho sobre eles para nós? Claro! O elemento central da história de hoje, na minha opinião, foi o rei. O rei, ele pode representar cada um de nós, como também pode representar o outro, certo? E este rei da história, ele estava de cama, estava sem ânimo para viver, sem esperança que as coisas melhorassem, enfim, estava totalmente desanimado. O outro elemento que me chamou muita atenção foi a janela. A janela, ela pode estar representando o mundo lá fora, quanto o nosso mundo aqui dentro, o mundo interior. Esse mundo que só nós sabemos, que só nós conhecemos. E teve, Baladelli, mais 3 elementos bem interessantes que apareceram. A folha, a folhinha verde, que representou o remédio, representou a cura. A filha do rei, que representou o apoio familiar. E a seiva da vida, que representou a alegria de viver. Que coisa mais linda, né? A sua percepção, Fernanda, mas vale lembrar que existem muitas e muitas interpretações das histórias onde cada um sente do seu jeito. Mas vamos lá, Fernanda. Qual era a doença que deixou o rei de cama? Olha, Baladelli, pelo meu ponto de vista ali, o rei apresentava estar sofrendo emocionalmente. O porquê disso? Porque ele me pareceu muito triste, deprimido. Portanto, nós estamos falando de saúde mental. O que você acha? Isso mesmo, Fernanda. E você sabe o que é saúde mental? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o termo está relacionado à forma como uma pessoa reage às exigências e desafios da vida e ao modo como harmoniza suas ideias e emoções. Um conceito complicado, você não acha? Mas como lidar com esse tipo de sentimento e sensações? Fernando, você tem alguma ideia? Penso que, primeiramente, a pessoa deve satisfazer algumas necessidades fundamentais. Por exemplo, manter uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos e participar da vida social. Mas, além disso, ela deve cuidar da sua autoestima e aprender a confiar nos parentes, a confiar nos amigos e, principalmente, confiar em si mesma. Para que isso aconteça, a pessoa deve gerenciar suas emoções, ou seja, manter a calma, enfrentar o medo e cultivar o autocontrole. Tem algumas pessoas que ficam ansiosas, pensando no futuro, e outras só relembram do passado. Algumas pessoas não se preocupam com nada, deixando a vida correr solta, e quando as coisas não acontecem como ela imagina, ficam ansiosas, preocupadas, em alguns casos até deprimidas, como o rei da história. Verdade, Baladelli. Pensar de forma positiva para não deixar que os pensamentos e emoções negativos nos dominem. Nós devemos aprender a relaxar, aceitar as diferenças e quando sentirmos dificuldades, devemos procurar ajuda. Mas, Baladelli, o que fazer quando o problema é percebido? Bom, sempre que uma pessoa perceber que não está bem emocionalmente, deve aceitar primeiramente, né? Que tem algo de errado com ela mesma. E em seguida procurar conversar com alguém de sua confiança, mas é importante também, Fernanda, que ela se preocupe, que ela procure um profissional da área de psicologia ou até mesmo da área de psiquiatria. Esses profissionais, eles estão preparados para ajudar e mostrar o caminho melhor e saudável. Lembre-se que a saúde mental das pessoas está diretamente ligada ao estresse, em alguns casos, à prática da violência e até a problemas com a polícia e a justiça. Concordo com você. Sabe por quê? Muitas vezes as pessoas cometem algum tipo de crime por não estarem bem emocionalmente. Por exemplo, violência doméstica, maus tratos a animais, acidentes de trânsito ou até mesmo algum tipo de intolerância que podem gerar brigas ou agressões físicas. Veja que o assunto é importante,
nós conversamos hoje, percebemos que precisamos fazer coisas que nos deixam felizes e não deixar que os problemas e a tristeza tomem conta dos nossos pensamentos. Não devemos sofrer em silêncio e não podemos ter vergonha de procurar a ajuda de um profissional quando for necessário. Por isso, se um dia qualquer um de vocês, qualquer um de nós, está se sentindo desanimado, triste, deprimido, ansioso demais, tente se acalmar, fazendo algo que você goste e não esqueça de conversar com algum amigo, com algum parente, sobre tudo isso que você está sentindo, sobre esses problemas. Eles poderão ajudar você, mas se mesmo assim não der certo, procure ajuda de um profissional da saúde. E é aquela história, né, Baladelli? A gente tem que estar sempre procurando melhorar, tem que estar sempre procurando aceitar quando a gente não está bem, para poder resolver o problema. Não é mesmo? Com certeza. Então, eu quero agradecer muito vocês por terem participado desse nosso encontro, né? E gostaríamos muito de encontrá-los na próxima história. Certo? Certo. Obrigado, pessoal. Até! Até a próxima. No programa Guarda Municipal Mirim, a honra vem junto com outros conceitos que nós vamos demonstrar. Tem uma frase de José Martí que fala o seguinte: o homem que honra a si mesmo é capaz de ver as virtudes de outro homem. O que nós entendemos com essa frase? Veja, se a criança aprende lá na Guarda Mirim a ser honrosa, ou seja, fazer as atitudes que vão fazer com que o seu nome, a sua família, o seu ambiente, a sua escola seja reconhecida pelos atos bons que as pessoas fazem, essa criança também vai começar a valorizar os atos bons que as outras pessoas fazem. Então esse é o nosso principal objetivo. Trazer treinamentos para que as crianças possam aprender a ser honrosas. Se nós observarmos aí na imagem que vai aparecer para vocês, vocês vão ver um grupamento em forma, eles fazendo uma saudação, uma continência. A continência é uma forma de fazer a honraria, por exemplo, para as bandeiras. Nós temos o grupo sempre marchando, desfilando. Isso são formas de honrar alguma coisa. Por exemplo, honrar a nossa pátria. Podemos trabalhar com outras atividades. Na nossa imagem ali nós vamos ver uma criança fazendo uma atividade de rapel. Olha só a altura, que perigo. Não, não é perigoso, por quê? Porque tem todas as regras de segurança estabelecidas, tem todos os equipamentos necessários. Então a criança se sente encorajada e ela é corajosa e ela é encorajada a fazer esses desafios, perdendo o seu medo e, portanto, se tornando mais honrosa ainda. Temos ali uma atividade de blitz educativa. Pense o quão importante é para um adulto receber uma orientação de uma criança sobre como conduzir o trânsito. Então, essa criança, quando crescer, sabendo as regras de trânsito, conhecendo todas as atividades de trânsito, ela irá ser um condutor melhor. Então, isso também faz parte do nosso desenvolvimento do dia a dia. Essas blitz elas são feitas em parceria com outros setores da prefeitura, como a Escola Pública de Trânsito, a CETRAN ou mesmo com o BPTRAN em algumas ocasiões, até a Polícia Rodoviária Federal. Sempre fazemos essas parcerias para conseguir essas atividades. Temos ainda outros princípios que são importantes para nós na Guarda Mirim. Por exemplo, a profissionalização. A criança aprender, mas aprender e levar esse conhecimento para o mundo, isso é muito importante. Não é só aprender, você tem que também levar esse conhecimento. Então nós trabalhamos muitas questões de educação no lar, atividades de educação financeira, atividades de educação ambiental, e cada atividade que a criança faz, ela recebe uma recompensa. Qual que é a recompensa? É a certificação, ela é certificada por aquilo que ela fez. Exatamente como acontece no nosso mundo hoje, se você faz um curso, uma capacitação, você é certificado para isso, isso mostra que você está mais preparado para esse mercado. Então, um dos princípios básicos nossos é estudar, aprender, se desenvolver como pessoa e como cidadão. E um dos principais
desenvolvimentos que trabalhamos, que hoje talvez seja o mais importante que a Guarda Mirim desenvolve, é a valorização da pátria, ser um patriota. Né? Então, nós trabalhamos muito essa questão da pátria. Pátria. Vamos primeiro entender o que é pátria e depois nós vamos ver com o supervisor como isso é trabalhado no programa Guarda Municipal Mirim. Pátria, substantivo feminino, país em que se nasce e ao qual se pertence como cidadão, terra, torrão natal. Bem, o próprio texto ali já mostra, país em que se nasce, e é isso que nós vamos valorizar com as nossas crianças. Vamos mostrar o quanto o nosso país é importante, quanto a região em que nós moramos ela é importante. Muitas vezes a gente vê em filmes, novelas, seriados e outras coisas por aí, outros lugares. E tem gente que, se você perguntar qual é o animal mais importante, um animal aqui do Brasil, e ela é capaz de dizer, a girafa. Mas a girafa não é do Brasil, é da África, porque ela só viu girafas em filmes. E, no entanto, não conhece muitas vezes os nossos animais, a nossa fauna, a nossa flora, aquilo que existe aqui na nossa terra. Por isso, a valorização da pátria é muito importante. Como é que nós trabalhamos isso? Primeira coisa que nós fazemos é mostrar para as crianças os símbolos nacionais. Tá? Nós vamos ver diariamente, andando na rua, na frente dos hotéis, nos espaços públicos, na frente da prefeitura, bandeiras, né? Nos locais públicos em geral, nós vamos ver bandeiras, símbolos, e muitas vezes a gente nem sabe o que é esse símbolo, onde que está. A escola já vai trabalhar alguma coisa, já vai ensinar sobre as bandeiras, sobre os símbolos nacionais. Nós vamos pegar esse ensinamento que a escola já dá e vamos trabalhar um pouquinho mais. Por exemplo, mostrar que a nação, por exemplo, o Brasil, ele tem 4 símbolos importantíssimos. A bandeira nacional, o selo nacional, o brasão de armas e o hino nacional. A bandeira e o hino sempre ouvimos falar, sempre vemos, mas os outros símbolos quase não prestamos atenção. Então vamos mostrar que ele existe. E qual é o momento em que mais se valoriza a pátria? Quando tem, por exemplo, Copa do Mundo. Aí todo mundo usa a bandeira do Brasil, aí todo mundo canta o hino nacional. Mas não é só nessas épocas. Nós temos leis que dizem que o hino nacional deve ser cantado pelo menos uma vez por semana nas escolas públicas. Então a gente vai cantar com as crianças o hino nacional e assim fazer cumprir a lei. Então essa é uma das formas que vamos trabalhar a pátria. Mas também vamos mostrar para essas crianças que pátria não é só a nação, não é só o Brasil. Nós temos também outros órgãos. Por exemplo, os órgãos estaduais. No nosso caso aqui, o estado do Paraná. Nós temos a bandeira do estado do Paraná, nós temos os brasão de armas do estado do Paraná e nós temos o hino do Paraná. Vamos cantar com essas crianças e, sabe, algumas dessas crianças vão ter pela primeira vez o contato com o hino do Paraná. Muitas vezes nem conheciam, não sabiam que ele existia, mas agora eles já vão aprender, ou seja, eles vão se destacar perante os demais alunos porque vão conhecer um hino novo. E o mais importante também é que vamos trabalhar os nossos símbolos do município. Vamos lembrar que nós moramos numa cidade, e se nós moramos numa cidade, nós temos que conhecer os nossos símbolos. Um dos símbolos importantes é a bandeira. É muito comum, inclusive nós usamos a bandeira nos nossos uniformes, né? Por exemplo, eu tenho aqui no meu braço a bandeira de Curitiba, porque eu sou um guarda municipal de Curitiba. Se você vê a bandeira diferente, provavelmente esse guarda municipal é de uma outra cidade. E nós temos o símbolo de Curitiba, o brasão de armas de Curitiba, que é esse símbolo que também vai ver no centro do meu distintivo, vocês vão ver em vários documentos. E aqui, ó, isso é o brasão de arma de Curitiba, que está dentro do símbolo da Guarda Municipal, que é um dos símbolos que nós usamos no dia a dia. Então, trabalhar a pátria não é só falar de patriotismo e do Brasil, e sim do Estado e também do Paraná, e mostrar as nossas riquezas, que nós temos muitas riquezas. Para fazer essas ações, para honrar essas ações patrióticas, nós temos várias maneiras. Uma delas, por exemplo, é a apresentação da bandeira.
Se olharmos ali na tela, vocês vão ver várias crianças segurando as bandeiras de uma maneira padronizada. Existe uma legislação específica que mostra que essas bandeiras devem ser seguradas dessa maneira. Por quê? Para que todos possam ver e assim respeitar. Ali canta-se o hino nacional. Pode-se cantar o hino do Paraná ou se cantar o hino de Curitiba, por exemplo. Também temos uma outra forma que é a guarda à bandeira. Veja que nesse caso as crianças já estão levando essas bandeiras com mastro, né? Elas já levam no ombro, já tem uma formatação diferente para andar, caminhar com essas bandeiras. Nós temos um outro ato que é chamado incorporação da bandeira. É quando nós temos um evento cívico, geralmente feito em órgãos públicos, em que as crianças vão trazer a bandeira para ser apresentada àquele público. É um ato muito honroso. O Exército utiliza muito essa metodologia de apresentação da bandeira, mas por ser Exército, ele apresenta apenas a bandeira nacional. Nós, como somos município, apresentamos a nacional, a estadual e a municipal. E por fim temos o hasteamento à bandeira, que é quando aquela bandeira fixa nos mastros e ela é hasteada até o seu topo. E existe toda uma legislação para isso. A bandeira do Brasil deve sempre subir primeiro, depois a bandeira do Paraná, um pouquinho abaixo, e a bandeira de Curitiba. E naquele momento todos devem prestar toda a reverência, ficar em posição de sentido, em silêncio, respeitar a pátria e os símbolos nacionais. Algumas pessoas dizem, mas eu vou respeitar apenas um pano. Não, não é um pano, é o que este pano representa, é o que essa bandeira representa. Ela representa todos os brasileiros, todas as pessoas que estão no nosso país, todas as autoridades, inclusive nós mesmos. Então, respeitar a pátria é respeitar todos os que estão ali. É respeitar o governo, por exemplo, o governo federal. Não importa quem está no governo federal, o que importa é que ele é o nosso líder. E tudo o que nós precisamos parte desse governo federal. Temos que conhecer, então vamos apresentar para as crianças um mapa do nosso país e localizar onde é que nós estamos. Né? Localizar que nós estamos ali no Paraná, né? Onde é que fica o Paraná. Isso é uma aula de geografia. Mas nós não vamos trabalhar a aula de geografia exatamente como a escola faz, nós vamos trabalhar de uma forma um pouquinho diferente. Vamos mostrar onde é que fica a nossa cidade, lá, onde está Curitiba. Puxa, o estado do Paraná é grande, é maior do que alguns países que estão fora do Brasil. Então nós vamos mostrar onde é que fica Curitiba. Vamos mostrar como é a nossa própria cidade, qual é o bairro, onde é que a gente mora, em que posição da nossa cidade nós vivemos. Então vamos trabalhar. Isso tudo é orientação, que é uma das grandes atividades que nós fazemos, trabalho de orientação, inclusive em parceria com outras secretarias da Prefeitura, com a SMELG, com a própria educação. Trabalhamos a questão da orientação, para que a criança saiba, aprenda como se localizar aqui na nossa cidade, inclusive lendo mapas. E por fim, nós vamos trabalhar tudo isso, mostrar que existe uma hierarquia. O que é uma hierarquia? Você de casa sabe o que é hierarquia? Ordem que existe de forma a priorizar um membro, poderes, categoria, patentes e ou dignidades de suas organizações. Qualquer classificação que se tenha como base as relações entre superiores e dependentes. Hierarquia militar, organização disposta de acordo com os níveis de autoridade ou de chefia das Forças Armadas. E etimologia, origem da palavra hierarquia, que vem do latim, hierarquia. Então, a hierarquia existe na questão da pátria. O governo federal tem hierarquia sobre os estados. Os estados têm hierarquia sobre o município. Na Guarda Mirim existe uma hierarquia. Na prefeitura existe uma hierarquia. Então o que é? É aquele nível de comando. Quem é o líder e quem é liderado. Por exemplo, em casa, quem é o líder? Quem é a nossa liderança? É o pai, a mãe, o responsável. Ele manda. O termo correto não é mandar. Ele organiza, ele orienta, ele nos ajuda. Ele tem autoridade, sim, porque ele tem mais experiência,
tem mais idade, tem mais convívio. Então ele tem mais conhecimento para poder liderar esse grupo. Por isso ele tem hierarquia sobre os outros. Mas nós também temos hierarquia em alguns casos. Por exemplo, o irmão mais velho tem hierarquia sobre o irmão mais novo, porque ele é o responsável por esse irmão mais novo. E dentro do programa Guarda Municipal Mirim, como é que funciona a hierarquia? Então nós temos ali um quadro que vai mostrar mais ou menos. A parte cinza, o primeiro ali, mostra o nível mais alto da hierarquia. Tá? Quem está comandando aquela hierarquia, que é o nosso prefeito. Abaixo do prefeito, nós temos as secretarias. Se vocês observarem ali, nós temos a Secretaria da Educação e a Secretaria da Defesa Social e Trânsito, que é a nossa secretaria, a da Guarda, que cuida da Guarda Mirim. Abaixo dele tem os outros níveis hierárquicos. Então, a Guarda Mirim está abaixo daquela hierarquia. Então, existem vários órgãos responsáveis pela Guarda Mirim. Muito bem. Mas, ainda dentro do programa, nós temos lá na escola. Como é que funciona na escola? Nós temos lá a diretora da escola, nós temos o guarda municipal, que é o coordenador, que tem hierarquia sobre as crianças, e aí nós temos os próprios guardas mirins. À medida que o guarda mirim vai melhorando, vai estudando, vai se tornando mais capaz de comandar os pequenos grupos, ele vai subindo na hierarquia, ele vai ganhando os títulos. Se vocês observarem, eu tenho aqui no meu ombro 3 divisas. Essas 3 divisas que eu tenho aqui indica que eu sou supervisor. Um outro guarda que tenha 2 divisas, ele também é supervisor, mas eu sou mais graduado do que ele, então a minha hierarquia é superior. Se ele tiver apenas 1, a minha hierarquia é superior a dele também. Assim como alguns têm riscos. Essa mesma hierarquia a gente passa para a Guarda Mirim. Por exemplo, observem esse quadro. Temos ali Guarda Mirim, de terceira, o Guarda Mirim, o chefe de patrulha, comandante de patrulha. Eles usam aquelas risquinhos brancos. Ele vai usar isso no braço. Daí, ele vai passar para supervisor mirim, com um símbolo de Curitiba. Supervisor, e aí vai subindo, 2 símbolos de Curitiba, 3 símbolos de Curitiba, até se tornar um inspetor mirim. Esta hierarquia que ele vai desenvolver lá vai dizer quem que está responsável por qual grupamento. Então, o supervisor mirim é responsável pelos guardas mirins. Um inspetor mirim, ele é responsável pelos supervisores mirins e guardas mirins. E o guarda municipal, ele é o responsável por todos. Então nós vamos trabalhar também essa questão da hierarquia e mostrar que a hierarquia existe em todas as instituições. Não existe uma instituição hoje no mundo que não exista isso. Por exemplo, vamos pegar um ambiente bem simples, um formigueiro. No formigueiro existe a hierarquia. Temos a formiga rainha, numa colmeia de abelhas, também nós temos a abelha rainha, isso é uma hierarquia. Mas se pegarmos no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nas empresas, existem os líderes, os chefes e existem os trabalhadores. Então, aonde existe grupamento de pessoas trabalhando, existe uma hierarquia. Essa hierarquia não quer dizer que você é melhor ou superior, quer dizer que você está mais preparado para comandar, para controlar, para organizar aquele grupo. Mas aquele que está no nível abaixo aqui, se estudar e se preparar, vai conseguir chegar no nível de cima também. Então, nós preparamos as crianças para entender e galgarem estas hierarquias dentro da Guarda Mirim. Então, a criança vai aprender que, naquele momento, ela é subordinado. E o que seria subordinado? Então, subordinado é uma... Se nós temos o chefe, o superior hierárquico, subordinado é aquele que está abaixo, que tem que seguir as ordens. Por exemplo, na sala de aula, quem tem a hierarquia? É o professor. Então, o professor é o líder daquele grupo. Os alunos, portanto, são subordinados a este professor. Então, não existe um aluno que manda, o aluno tem que seguir as regras que o professor está colocando, porque isso é uma subordinação. Ser subordinado não é ruim, porque ninguém pode ser líder sem antes ser subordinado, sem antes aprender. Na faculdade, todos os alunos são subordinados para depois se formarem e então poderem ser líderes das turmas e salas de aula.
Então, em todos os lugares onde a gente vai, nós temos a relação líder e subordinado. E aí a criança vai então aprender como trabalhar, como lidar com isso. Aprender a ser líder. E uma coisa importante, quando uma criança aprende a ser líder, ela começa a respeitar mais os seus subordinados, porque ela sabe o quanto é difícil ser subordinado. Então ela vai respeitar muito mais aquele que está lá sob o seu comando. Vai saber que ela é responsável por tudo que ele fizer. Então, se o subordinado faz algo errado, a culpa não é dele, a culpa é do próprio líder, porque ele não soube orientar. E é isso que a gente trabalha então com as nossas crianças. Como é bom aprender tudo isso, né, supervisor Bosa? Como é bom entender isso para a gente poder respeitar. Muito bem. E uma das coisas importantes agora é que a Guarda Mirim também trabalha muito com a questão do respeito. Para você trabalhar com essa questão de hierarquia, nós vamos trabalhar com respeito, principalmente. Respeito ao cidadão, respeito às instituições, respeito às leis, vamos trabalhar com respeito ao meio ambiente, as histórias e tradições. Então, tudo isso que a gente vai trabalhar com as crianças no dia a dia vai trazer uma informação muito importante. Como, por exemplo, vocês verem ali, o respeito à vida, que é um dos mais importantes. E o interessante dessa parte do respeito à vida, se a gente olhar aquele menino que no seu curso de primeiros socorros que tem dentro do programa da Guarda Mirim, ele está aprendendo a fazer a massagem cardíaca ali no boneco. Mas esse menino, o nome dele, Leonardo, ele estudava na escola Prefeito Marçabag. E no ano de 2012, a sua bisavó estava passando mal. E para salvar a sua vida, enquanto a ambulância chegava, ele fez a massagem cardiorrespiratória e salvou a vida da sua avó. Hoje ele está com 21 anos. Então, como ele aprendeu lá na Guarda Mirim as técnicas de primeiros socorros, e o mais importante, que a vida vale muito, então ele fez esse procedimento e acabou salvando a vida. Inclusive ele ganhou uma medalha depois, um prêmio da Guarda Municipal por essa. E ele não foi o único. Tivemos vários outros casos que eu levaria horas aqui contando. Então, se vê como é importante esse trabalho da Guarda Mirim. Mas tudo isso que eu falei, nós vamos encontrar num único detalhe da Guarda Mirim. Se veja, tudo que eu falei, todas as crianças fazem diariamente lá quando estão no seu encontro da Guarda Mirim, que é o juramento do Guarda Mirim. O juramento do Guarda Mirim diz: prometo pela minha honra respeitar a pátria, as autoridades constituídas, meus superiores hierárquicos, meus companheiros da Guarda Municipal Mirim e todas as pessoas, sempre preservar a natureza e promover o bem. Assim prometo. Este é o juramento do Guarda Mirim e é isso que eles aprenderam. E tudo que eu falei agora está contido neste juramento, de uma forma ou de outra. E para encerrar, tem 6 objetivos do desenvolvimento sustentável que estão dentro do programa. Será que o senhor poderia falar para a gente? Claro. Bom, dentro dos objetivos do milênio, os objetivos sustentáveis, nós temos alguns muito importantes. O Fome Zero e agricultura sustentável. Lembra quando eu falei que a gente trabalha a questão da valorização da vida? Nós também trabalhamos essa questão do agricultura sustentável. As crianças aprendem, inclusive, trabalhando com horta. Saúde e bem-estar, caso do nosso colega Leonardo. Educação de qualidade, trabalhamos muito a questão da educação. Igualdade de gênero. Todas as crianças de qualquer tipo, até com problemas de deficiência, podem participar da Guarda Mirim. Isso também faz a redução da desigualdade. E a paz, acima de tudo. Então são o objetivo número 2, 3, 4, 5, 10 e 16, que estão lá nos objetivos do milênio, são todos trabalhados diariamente nos encontros da Guarda Municipal Mirim. Em nome da Coordenadoria de Projetos, eu agradeço essa enorme contribuição que o senhor supervisor trouxe para a TV Escola. E até uma próxima, um beijo para vocês. Tchau.